Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem. E eu vou fazer uma revisão sobre íons para que vocês possam entender como responder os exercícios para descobrir o número atômico e o número de massa de um elemento químico, ele estando neutro, estável, ou ele sendo um íon, cátion ou ânion. Então vamos lá. Quando um elemento ele não está estável, ele tem uma diferença das suas cargas positivas e negativas. A gente aprendeu na aula anterior que um elemento químico, o átomo em si, de um elemento químico, ele é formado por prótons, nêutrons, elétrons e, além disso, eles vão ter uma massa. E esse conjunto de elementos vai formar o número atômico dessa substância, desse átomo, desse elemento químico, não é? E aí a gente sabe que no núcleo nós vamos ter lá os prótons, que são cargas positivas. Então, essas cargas positivas, o elemento estando estável, vai ser a mesma quantidade que as cargas negativas, sendo que a carga negativa, que são os elétrons, não vão estar no núcleo, mas sim ao redor do núcleo, na chamada eletrosfera, nas camadas da eletrosfera. Então, nós vamos entender que o número de prótons sempre será igual ao número de elétrons quando esse elemento estiver estável, quando ele estiver numa condição neutra. Implica dizer que esse elemento químico nem ganhou e nem perdeu elétrons, tá ok? Se ele não ganhou e não perdeu, esse átomo vai ter o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. Então, recapitulando, prótons, carga positiva, representado pelo sinal de mais, e elétrons, cargas negativas, representado pelo menos. Quando um elemento ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Por quê, professor? Ora, se ele ganhou elétrons, elétrons têm carga positiva ou negativa? Carga negativa. Então, se ele ganha mais carga negativa, ele se torna negativo, ficando com essa carga negativa, se tornando o chamado íon ânion. O que é um íon ânion, professor? É aquele íon que ele tem carga negativa. Veja o exemplo. Eu tenho um elemento X, eu estou chamando esse elemento químico de X, e ele tem aqui em cima 2 menos. Poderia ser menos 2, tá? Então, quer dizer que esse elemento X, ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele ficou menos 2, ou 2 menos, ok? Então, implica dizer que ele ficou 2 elétrons a mais negativo. Então, ele ganhou 2 elétrons, se tornou um íon ânion, com carga negativa. Então, quando tiver o sinal de menos, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, fica com o sinal de menos quando ganha, e a gente vai ver quanto ele ganhou. Se é 2 menos, ele ganhou 2 elétrons. Agora, o que é que acontece
quando o meu elemento químico, professor, ele, em vez de ganhar, ele perde elétrons. Quando o elemento químico ele perder elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Por quê? Se ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Implica dizer que o número de prótons, que é positivo, vai estar maior do que o número de elétrons. E, consequentemente, ele fica com a carga positiva. Vejam aqui no exemplo, X mais. Isso quer dizer que esse átomo X, ele perdeu elétron, ficou com carga positiva. Quando perde, fica com carga positiva. Quantos ele perdeu? Se eu tenho só o sinal de mais aqui, quer dizer que esse átomo X, ele perdeu apenas um elétron. Poderia ser mais um, tá? Mas o 1 geralmente fica oculto na maioria dos livros. Então, coloca só um mais. Se fosse mais 2, iria implicar que esse átomo teria perdido 2 elétrons. No caso aqui, ele perdeu apenas um elétron. Tá ok, pessoal? Então, quando ele perde, fica com carga positiva e se torna um íon cátion. Íon cátion, carga positiva. Íon ânion, carga negativa. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido até aí. Vamos observar aqui um exemplo. É um exercíciozinho para que vocês entendam. Observe. O enunciado vai dizer que um elemento qualquer, eu representei aqui por X, ele tem 86 de massa atômica, tem 37 elétrons e ele tem uma carga 2+, ou seja, ele é um íon cátion, porque ele tem carga positiva, ó, 2 mais ou mais 2, tá ok? Então ele não é um elemento neutro, estável, implica dizer que ele é um íon, tá? Então, suponha que esse enunciado pergunte para vocês o número atômico desse elemento. Aqui a gente não está falando do número atômico, não é? Então, a gente vai ter que entender que o número atômico é representado pela letra Z, tá? Então, aqui, Z é o número atômico. Eu não sei, quero descobrir. Aí, eu vou para a carga positiva, que é prótons, elétrons, nêutrons e o A, que é o número de massa. Então, Z é o meu número atômico, P é o número de prótons, que eu já vi que tem carga positiva, E é o número de elétrons, que tem carga negativa, N são os nêutrons, que estão lá no núcleo, mas que não tem carga nem positiva e nem negativa, e A é o meu número de massa, tá? Gente, quando a gente tem qualquer valor aqui em cima desse lado, tá? Eu vou dizer que na parte superior representa o número atômico. O que fica aqui é o Z, tá? O que fica embaixo é o número de massa. Aqui, quando tem aqui com o sinal, então eu vou estar me referindo aos elétrons, tá? Então, número atômico Z, número de massa A e o número de elétrons sempre fica aqui, quando é um íon, tá? Quando não é, não aparece, tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos descobrir o número atômico desse elemento? Ele tem 86 de massa, que já coloquei aqui, ele tem 37 elétrons. Tá? Isso aqui é a carga, viu? Não é os elétrons que ele possui. Quando vem assim, mais 2 ou menos 2, ou menos 1, eu estou me referindo a uma carga. Mais 2, por isso que eu coloquei aqui.
tá? Então, ele diz que ele tem 37 elétrons. Então, aqui no E, eu vou colocar 37, tá? Gente, nós aprendemos nos vídeos anteriores que Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas isso quando o elemento ele é neutro, tá ok? Se ele for neutro, não for um íon, Z é o mesmo valor que P e o mesmo valor que o E, que é elétrons, tá? Lembrando que aqui é um íon, é mais 2 a carga, então ele não é, o número de elétrons não vai ser igual a P e nem a Z, tá bem? Então vamos lá. Também nós temos outra regrinha que diz que a massa é igual ao número. A minha massa vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá ok? Então, a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Essa é uma outra formulazinha que a gente sempre tem que ter, porque vai precisar usar, tá ok? Então, vamos lá. Ele quer saber o número atômico. Como é que eu vou descobrir isso, professor? Gente, se eu estou aqui dizendo que ele é mais 2, né? Se eu digo que o meu elemento ele é mais 2, e aqui no enunciado diz que ele tem 37 elétrons, mas levando em consideração que ele o quê? Que ele perdeu quantos elétrons aqui? 2. Então, 37 mais 2 é igual a 39. Então, no caso, pessoal, esse elemento X aqui, ele no estado neutro, ele teria 39 elétrons. Mas como ele perdeu 2, ficou com 37, tá ok? Então, se eu estou dizendo aqui que Z é igual a P e é igual a E, é quanto? 39. No estado normal é 39. Então, se ele é 39, P é quanto? 39. E Z? Se P é igual a Z e é igual a E, então também é 39. Descobri, pessoal, que o meu número atômico desse elemento aqui é 39. Tá ok? Professor, como é que eu faço para descobrir o neutro e a massa? A massa, o enunciado já diz, 86. Eu coloco aqui. E o número de nêutrons? Como é que eu faço para descobrir? Eu vou utilizar essa formulazinha aqui. A igual a P mais N. A massa é igual aos prótons mais os nêutrons. Quem é a massa? A massa, 86. Eu vou e coloco aqui, ó. 86 igual. Quem é P? P, 39. Então, eu venho aqui e coloco 39 mais. O N eu não sei. Eu ainda vou descobrir. Então, repito aqui a letrinha N. Então, 86 é igual a 39 mais N. Pela regra matemática, nós temos primeiro membro antes da igualdade, 86. E no segundo membro, depois da igualdade, 39 mais N. O que é que eu faço? Vou trazer essa letrinha N, que é nêutron, que seria a minha incógnita lá na matemática, para o primeiro membro. Então, eu vou colocar aqui, ó, N igual a 86, que já está aqui no primeiro membro, menos, quem vem para cá? 39. Não é isso?
39. Então, o meu N será igual, ok? 86 menos 39, tá? 86. De 80 eu tiro 30, fico com 50. De 50 eu tiro 9, fico com 41. 41 mais 6, 47, tá? Então, o meu número aqui de nêutrons será 47. Bem, gente, com esse exemplo eu expliquei como descobrir os elementos que formam um átomo. No caso aqui, um átomo que é um íon cátion, porque ele perdeu 2 elétrons, tá? Não é um nêutron. E eu acredito que isso vai auxiliar vocês a responderem os exercícios que foram propostos. Um grande abraço.